A um sinal do Dr. Roberto, todos sentaram-se. O enorme salão não apresentava nada que despertasse a princípio a atenção de Camilo Cândido Botelho. No entanto, se a sensibilidade dos enfermos não estivesse tão abalada, todos ali poderiam sentir delicadas vaporizações, fluidos abençoados, como um orvalho refrescante e ameno. Perto do tablado que ficava à nossa frente, notava-se um aparelho semelhante aos das enfermarias, embora houvesse algumas diferenças. Jovens hindus ajustavam o visor, enquanto o irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, acompanhado por outros 2 rapazes. Boa tarde, meus irmãos. Antes de tudo, gostaria de apresentar-lhes os instrutores que irão orientá-los e a quem deverão o máximo respeito. Ora, mas não são Romeu e Alceste, os prestativos hindus que nos receberam quando chegamos ao hospital? Fale baixo, Camilo. Irmão Teócrito está nos observando. Sob silêncio religioso, cerca de 200 espíritos suicidas, envolvidos nas mais profundas desgraças além-túmulo, refletiam consigo mesmos sobre as incontáveis amarguras de suas vidas. Provindo de local distante que não podíamos avaliar, um coral harmonioso envolveu nossos sentidos, chegando à nossa audição por intermédio de ondas invisíveis do éter. Enquanto isso, desenhava-se em uma tela ao lado da cátedra de irmão Teócrito um quadro maravilhoso. A pintura da aparição do arcanjo Gabriel à Virgem de Nazaré, comunicando a descida do Redentor à terra. Louvada seja nossa misericordiosa Mãe Maria de Nazaré. Que vossa bondade recaia sobre todos os corações aflitos. Aqui estão alguns de vossos inúmeros filhos reunidos pela primeira vez para vos pedirem auxílio. E os espíritos sofredores ali presentes caíram em lágrimas, agradecendo o doce conforto concedido aos seus corações. Gratas emoções renasceram nos pensamentos de Camilo. Oh, meu lar de menino, minha infância distante, minha mãe a quem não amei o quanto devia. Chego a vê-la agora, me ensinando ao pé do leito o balbucio da primeira oração. Como estas lembranças estavam distantes, quase apagadas da minha memória tão nebulosa. E nesse instante, de repente, as recordações ressuscitam. Chego a sentir no rosto o doce sabor dos beijos maternos. Que saudade, minha mãe. Que saudade. Como sabem, o tratamento a que se submetem a partir de agora é bastante complexo. Nós o chamamos de doutrinação terapêutica moral e terá ação decisiva na urgente reeducação de suas almas. Nesta primeira aula, serão submetidos a operações delicadas em seu senso íntimo. O objetivo? Remover suas incertezas quanto ao estado espiritual em que se encontram, deixando que a luz da verdade se evidencie. Romeu e Alceste têm mais detalhes sobre as experiências que os irmãos irão vivenciar. Sabemos, meus amigos, que as atrações terrenas, para a maioria, ainda são motivo de confusões aterrorizantes. Mas tenham fé. Logo ficarão convencidos de sua qualidade de espíritos separados do envoltório carnal. Não fiquem aflitos. Tudo irá se desenrolar naturalmente, pois os próprios senhores serão os exemplos vivos usados nas operações. Muito bem, Alceste.
E quem será o primeiro a subir ao tribunal? Belarmino de Queiroz de Souza. Queira acompanhar-me, por favor. O nobre intelectual materialista levantou-se apreensivo. Colocaram o ex-professor diante de um aparelho luminoso e bem próximo ao irmão Teócrito, que neste evento assumia o papel de presidente de honra. Em seguida, Alceste colocou uma pequena coroa na cabeça de Belarmino, que foi ligada a delicados fios cintilantes. Convém agora voltar a alguns anos passados de sua vida, Belarmino. Coordene as lembranças com exatidão, na sequência dos fatos, partindo do momento exato em que cometeu o suicídio. Belarmino obedeceu passivamente e passou a recordar. Os sofrimentos provocados pela tuberculose, as lutas comigo mesmo diante da ideia de tirar a própria vida, a tristeza inconsolável, a agonia que invadiu minha mente em conflito entre o desejo de viver, o medo da doença e a urgência do suicídio. Não, eu não posso passar por isso novamente. Não. Meus pulsos! O que fiz com meus pulsos? Suores gelados banhavam sua cabeça repleta de pensamentos aterrorizantes, enquanto expressões de desespero surgiam a cada nova visão das dolorosas lembranças. Entretanto, Ivone, o que mais me surpreendeu foi que na tela fosforescente a qual Belarmino estava ligado, foram se reproduzindo as cenas evocadas por ele. Todos, inclusive o próprio, puderam presenciar o drama que precedeu sua morte, as lamentáveis imagens de seu ato desesperado e as torturantes situações que viveu no além-túmulo. Acabamos de assistir a mais uma triste odisseia. É o espírito, meus amigos, expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a reviver todos os passos que o levaram à perdição do suicídio. No caso de Belarmino, suas convicções materialistas tornavam o sofrimento ainda pior. Creio em Deus que, a partir de hoje, sua filosofia irá sofrer um forte impacto. Ele perceberá em si mesmo a separação do espírito do envoltório corporal que o revestia. Senão, como explicar que sobreviveu lucidamente apesar do suicídio? Enquanto ouvia as explicações de Alceste, Camilo observou o fato de todos ainda estarem presos a espécies de cabos elétricos pendentes do espaço. Desde o Vale Sinistro, ele já havia percebido esse estranho fenômeno, estranhando aqueles fragmentos reluzentes, arrebentados, de cujos fios se desprendiam diversas farpas. Teócrito, sintonizado com seus pensamentos, esclareceu. Noto que a dúvida do amigo é também a de todos os irmãos aqui presentes. Por isso, julgo necessário esclarecer a todos. Tais fios, cabos condutores ou pêndulos, como queiram chamá-los, são repletos de energia vital. E nesse fenômeno reside toda a extensão das suas desgraças. Esse cordão, pela morte natural, será desatado suavemente, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal. A abençoada tarefa é cuidadosamente executada pelos obreiros da vinha do Senhor, cuja missão sagrada é prestar assistência aos agonizantes. Porém, pelo suicídio, o cordão é violentamente despedaçado, e o que é pior, quando suas fontes vitais ainda mais o fortaleciam, cheias de vigor para uma existência às vezes longa. Assim,
A atração necessária a uma vida com equilíbrio é rompida brutalmente, gerando graves desarmonias. E o que devo fazer, nobre mestre, para recuperar o equilíbrio, revigorar minha fonte de energia? Será indispensável voltar a animar outro corpo carnal, pois, enquanto não o fizer, será criatura em discordância com as leis que regem o universo. E seu progresso estará seriamente comprometido. Neste instante, Belarmino voltou a se debater, vítima de choro e convulsões, revivendo as duras aflições que o atingiram. Socorro! Estou morrendo! Ajudem-me! Quanto sangue, minha mãe! Socorro! Tenha calma, meu irmão. Estamos aqui para ajudá-lo. Esqueça o passado. Adormeça. Isso. O senhor está exausto. Muito bem. Pode dormir agora. Observe, meus amigos, que o homem, mesmo furtando-se à existência pelos abismos do suicídio, não se livrou absolutamente de nenhuma das angústias que o torturavam. Pelo contrário, acumulou novos fardos, ainda mais pesados. Tamanho sofrimento seria certamente suportado se uma educação moral sólida, baseada no cumprimento do bem, lhe inspirasse as ações de cada dia. E o ser humano só não tem adquirido essa educação orientadora porque não quer. Afinal, sobram boas instruções e ensinamentos em torno de seus passos durante toda a sua existência. É a mais pura verdade, Romeu. O homem, porém, tem preferido sempre desperdiçar oportunidades caridosas proporcionadas pela divina providência. Faz uso do livre-arbítrio para envolver-se nas sombras dos vícios e desatinos. No redemoinho das tentações mundanas, jamais ocorre ao homem esforçar-se para iluminar a si mesmo. Muito menos buscar a reeducação moral, mental e espiritual. Ele nem mesmo compreende que possui uma alma dotada dos embriões divinos, sementes cujo desenvolvimento é seu dever conduzir e aprimorar, por intermédio do glorioso trabalho de ascensão para Deus, para a vida imortal. Sim, irmão Teócrito. O ser humano, infelizmente, ignora que é justamente no cultivo desses dons que reside o segredo para alcançar os ideais mais queridos, os sonhos mais venerados. E mais, não reconhece que, desprezando o ser divino, que é o seu próprio espírito imortal, condena-se voluntariamente à dor, entrega-se aos desvios da animalidade do crime, fazendo-se necessárias inúmeras reparações e renovações, experiências dolorosas nas provas da reencarnação. Sem dúvida, senhores, a jornada aos planos mais elevados seria bem mais suave se o homem meditasse profundamente, procurando investigar a própria origem e o futuro que pretende alcançar. Foi essa a fatal ignorância que os lançou à situação em que se encontram, meus irmãos. Mas devem crer em Deus, pois nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo de Jesus, tentará aliviar as suas angústias. Porém, o tempo e os seus próprios esforços serão indispensáveis à boa recuperação. Como veem, os suicidas destruíram o corpo material, que teimavam reconhecer como o único e absoluto padrão de vida. No entanto, nem desapareceram como desejavam, nem se libertaram dos desgostos que os desesperavam. Todos vivem. Vivem ainda. E viverão sempre. Viverão por toda a eternidade uma vida que é imortal, que jamais se extinguirá dentro do seu ser. Jamais deixando de projetar sobre a sua consciência o impulso irresistível para a frente, para o além. As lembranças que contemplam em si mesmos, neste momento inesquecível,
certamente marcarão etapas decisivas nas suas futuras existências, as próximas reencarnações. De agora em diante, desejarão aprender algo em torno de si próprios, pois a verdade é que nada conhecem sobre o ser, a vida, a dor e o destino. Apesar dos diplomas e títulos que ostentavam com elegância na terra, apesar das nobres honrarias que tanto afetavam as suas vaidades humanas. Reanimado pelos sábios hindus, por intermédio das energias magnéticas, Belarmino voltou ao lugar que ocupava, enquanto outro paciente subia ao tribunal. O nobre professor voltava, porém, refletindo no semblante uma intensa luz de esperança. E num gesto que surpreendeu a todos, sobretudo a Camilo, apertou discretamente as mãos de seus companheiros. Sim, meus amigos. Eu sou imortal. Acabo de esclarecer a mim mesmo, sem sombra de dúvidas, a existência do meu ser espiritual que sempre neguei. A verdade é que não sei nada. Nada sei. Convém recomeçar os estudos, mas só a certeza já é para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal. Eu sou imortal. Nos dias seguintes, durante as reuniões, fomos levados a examinar os erros que destruíram nossa existência, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais e materiais que nos levaram a esse estado. Numa de minhas conversas com o compreensivo Dr. Roberto de Canaleiras, o assunto girou em torno de um terrível problema: o suicídio de adolescentes. Como reparou, Camilo, há dezenas de jovens no hospital. Muitos carregando na alma uma tragédia em comum: a herança de uma escassa educação moral em suas casas. Lares destituídos da verdadeira luz cristã. Moças e rapazes que, apenas saídos da adolescência, aventuraram-se ao suicídio, pois foram fracos diante das contrariedades comuns à vida na Terra. Seres desprovidos de ideal, de senso, de respeito a si mesmos, à família e a Deus. E as desgraças encontradas por eles, além do suicídio, são a maior prova da desatenção dos pais diante de seus desvios. Se a edificação moral de um jovem não começa em seu lar, onde mais começará? Tem razão, Camilo. E se houve negligência dos pais ou responsáveis, ela será punida, pois estes deverão prestar severas contas às soberanas leis de Deus. Afinal, deram asas às perigosas tendências dos filhos, sem tentar corrigi-las. Proporcionaram chances para esses jovens desesperados optarem pelo suicídio. E novas reuniões ocorriam com frequência, nas quais os enfermos recebiam os fluidos e as palavras atenciosas dos irmãos a serviço do Hospital Maria de Nazaré. Numa dessas ocasiões, durante um intervalo da assembleia, encontramos Mário Sobral conversando com o jovem instrutor Alceste. Desculpe-me. Eu confesso que ainda fico um tanto intimidado com sua presença. Eu acredito que os outros enfermos também cultivem a mesma sensação, meu amigo. Talvez seja porque não o vejamos, a não ser nesses eventos formais. Compreendo, Sr. Mário. Mas fique à vontade para expor suas ideias. Certamente eu e os demais instrutores as ouviremos sempre com carinho e interesse. Muitas coisas eu ouvi sobre as causas e as consequências desse ato brutal que eu cometi, o suicídio. Mas algo ainda me deixa um tanto intrigado. Pois diga-me, o que o intriga? Quem sabe não posso esclarecer suas dúvidas. Bem, se fosse possível voltar no tempo, o que eu poderia ter feito para evitar o suicídio?
Em vários casos, a solução dos problemas encontra-se muito próxima do sofredor. O socorro, mandado pela providência divina, surgiria dentro de alguns dias, poucos meses, bastando somente que tivesse coragem de esperar. Seria necessário um glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral. Se pensar bem, Mário, verá que a vitória e até a felicidade teriam sido fáceis se buscasse no amor divino a inspiração para as leis da existência. Esses e outros ensinamentos proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. As reuniões repetiam-se a cada 2 meses, sempre oferecendo-nos proveitosas palestras. E foi numa delas que Romeu perguntou-me: E quanto ao senhor, meu irmão Camilo Botelho? Como está se sentindo após vários dias de tratamento? Experimento melhoras promissoras, meu caro. Suaves esperanças preenchem aos poucos o vazio de meu coração dolorido. É assim mesmo, aos poucos, lentamente. Porém, não deve desanimar. Tenha paciência. O progresso é lento, mas virá cada vez mais fortalecido. Agradeço a sua atenção e a de todos os instrutores, Romeu. Sua presença é motivo de imensa satisfação para as almas convalescentes que aqui se encontram. As palestras e instruções, sua atenção e compreensão nos deixam muito confiantes. E as palavras que nos dirigem são como um bálsamo refrescante sobre nossas ardentes aflições. Pois continue assim. Não perca jamais as esperanças, nobre amigo. Verá que melhoras gradativas e gratificantes virão com o tempo. Romeu estava certo. Em pouco mais de 2 meses, os pacientes do Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual, estavam aptos a raciocínios mais amplos. Sem dúvida, Ivone. No recolhimento de nossos aposentos, já comparávamos as lições recebidas e refletíamos sobre elas. Eram momentos de lucidez e aprendizado, nos quais eu, Belarmino, Mário e até mesmo João trocávamos opiniões e experiências. Bem, meus companheiros, das análises consideradas, resulta uma certeza cada vez mais absoluta. A situação em que nos encontramos é grave. Muito grave. Gravíssima, por assim dizer, professor Belarmino. Afinal, o fato de sentirmos alívio dos incômodos passados não quer dizer que a nossa culpa diminuiu. Ao contrário. A possibilidade que agora temos de raciocinar expõe ainda mais a dimensão do crime do suicídio. Por isso, como já dissera aos senhores, utilizei meu modesto conhecimento da língua portuguesa para criar um resumo, uma espécie de esquema que nos auxiliará a organizar nossa autorreforma. Modesto conhecimento da língua portuguesa? Ora, senhor Camilo Botelho, se bem me recordo de seus livros e artigos geniais na Terra, nem imagino a falta que o seu talento está fazendo na cultura de nosso saudoso Portugal. Tem razão, Mário. Confesso que, quando eu não estava nas mesas de jogo, passava divertidos momentos a ler as novelas do amigo Camilo. Pois admito que não tive a oportunidade de apreciar sua literatura, envolvido que sempre estive com a filosofia materialista, além do estudo das línguas. Mas o pouco que li do resumo que está redigindo, posso afirmar que se trata de um raro escritor. Obrigado pelos elogios, meus amigos. Mesmo assim, ainda sinto-me inseguro quanto à clareza das anotações. Por isso peço a ajuda de todos para que escrevamos juntos a minha primeira obra no além-túmulo. Dias depois, com o auxílio dos companheiros de enfermaria, Camilo finalizou um resumo contendo 11 tópicos, todos inspirados nas instruções e experiências absorvidas no Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual. Senhores, acredito que este esquema servirá não apenas a nós, mas a todos os suicidas que aqui chegarem. Que seja um manual cujo conteúdo incentive sempre mudanças para melhor, visando a recuperação e ao progresso espiritual. E que tal se cada um de nós
lê-se um tópico em voz alta. Ótima ideia, Mário. Visconde Camilo, conceda-nos a honra de iniciar a leitura. 1. É o homem um composto de tríplice natureza: humana, astral e espiritual. Isto é, matéria, fluido e essência. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação: corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito e alma ou espírito, sendo que do último é que se irradiam a vida, inteligência, sentimento, etc, etc. Prossiga, Camilo, está ótimo. Pois não. Espírito, centelha onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Desses 3 corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza, que um dia apodrecerá, oriundo do limo primitivo. É o de carne. O segundo é imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se, por intermédio dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios. É o fluídico, ao passo que o espírito, eterno como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre mais embelezada até retratar em grau relativo o esplendor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória do seu mesmo Criador. O espírito é a essência divina, imagem e semelhança que o será um dia do Todo-Poderoso Deus. Mário, continue, meu amigo. Sim. 2. Vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evoluir pela eternidade denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne, ou encarnado. E agora é sua vez, João. 3. Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra. Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas, como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes. Professor Bellarmino, tenha bondade. 4. O suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando o corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. Depósito sagrado que ele antes deveria estimar e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direitos de faltar aos grandes compromissos da vida planetária, tomados antes do nascimento, em presença da própria consciência e ante a paternidade divina, que lhe fornecera vida e meios para tanto. 5. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. 6. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável. É penitência irremediável, a qual terá de se submeter voluntariamente ou não, porque a seu próprio benefício outro recurso não haverá senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. 7. Sucumbido ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultado por lei, para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a eliminar da consciência culposa as trevas da desonra, muitas vezes
de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Mas se em vez do heroísmo salvador preferir o homem à fuga aos trabalhos promissores, valendo-se de um auto-atentado que bem revelará o limo de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno como o centro sagrado de que descendeu. 8. Na espiritualidade, raramente o suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá à reencarnação rapidamente, tal seja o acúmulo das danosas consequências provocadas. Ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade, caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em cursos de aprendizado edificante, que facilitarão as batalhas futuras em prol de sua mesma reabilitação. 9. O suicida é como que um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus firmamentos antes da época determinada e legal. E tolerados são e amparados e convenientemente encaminhados porque a excelência derramada do seio amoroso do Pai Altíssimo estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de correção e reabilitação. 10. Renascendo em novo corpo carnal, remontará o suicida à programação de trabalhos e batalhas diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretender arredar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, conduzindo para a reencarnação expiatória as amargas sequências do passado culposo. A tal tentação, porém, poderá resistir, visto que na espiritualidade foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se, contudo, vier a falir por uma segunda vez, o que será improvável, irá multiplicar a sua responsabilidade, multiplicando-se por isso mesmo desastrosamente as séries de sofrimentos e lutas reabilitadoras, visto que o espírito é imortal. E, número 11, o estado indefinível, de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão o retorno à normalidade ao findar das causas que as provocaram, após existências reparatórias, testemunhos severos onde seus valores morais serão duramente comprovados, acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações exemplares, renúncias dolorosas de que não se poderá isentar, podendo tão difícil labor dele exigir a perseverança de um século de lutas. 2 séculos, talvez mais. Tais sejam o grau dos próprios deméritos e as disposições para as lutas justas e inalienáveis. Meus amigos, tais deduções extraídas dos nobres ensinamentos que aqui recebemos não nos deixam ilusões. Ainda estou confuso em relação às minhas crenças. Acredito agora, mais do que nunca, que sou imortal. Mas ainda não tenho fé suficiente em Deus algum que possa iluminar o meu futuro. Acredito que, na nossa dolorosa realidade, o melhor a fazer é recorrermos sempre às lições contidas nestes 11 tópicos. Sim, meu caro João. Embora a resposta a tudo esteja contida num único roteiro, o qual devemos seguir sem desvios para suavizarmos as futuras dores. Um alívio cuja distância não podemos prever. Como diziam na Terra, somente o tempo nos dirá. Tenhamos fé, meus irmãos. Afinal, o roteiro é simples e muito justo.
seguir as leis que havíamos infringido e observar conselhos e orientações dos nossos mentores, deixando-nos guiar ao sabor do seu supremo juízo, como ovelhas submissas e desejosas de encontrar o sagrado conforto de um abrigo.